Olá, paz do Senhor Jesus para você, meu querido telespectador, você que segue a gente aqui pela web, TV, ADC, TV de Criciúma. Eu quero muito agradecer a Deus pela sua vida e pelo carinho que você dispensa a cada um de nós que aqui vem trazer uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. A EBD é, sem dúvida, a maior escola do mundo. Eu sempre digo que ela é a maior escola do mundo porque o professor, o pedagogo por excelência, é o Espírito Santo. Nós só somos instrumentos de Deus na terra para levar até o próximo um pouco mais de conhecimento. E hoje nós estamos aqui para falar para você sobre a lição de número 4 da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Jaime Lopes, tenho o prazer de trabalhar ao lado do meu presidente, pastor Ronato Ovaller, que é um investidor na Escola Bíblica Dominical. O incentivo dado pelo nosso presidente a todos nós, obreiros da Casa do Senhor aqui em Criciúma, é fantástico. Ao nosso pastor Carlos Souza, que é também o nosso coordenador, o nosso superintendente geral da Escola Bíblica Dominical, aqui na cidade de Criciúma, Santa Catarina, bem aqui no sul do nosso Brasil. E eu quero agradecer também o nosso querido pastor Adriano Fidelis, que é o diretor de imagem e também o coordenador da ADC TV. E a todos que são membros dessa TV maravilhosa, desse trabalho que é feito com muito carinho para o nosso telespectador. Vamos então ao assunto da Escola Bíblica Dominical. Antes eu quero mostrar para você que a lição desse primeiro trimestre de 2024 tem aqui esse formato, esta capa bonita. E eu quero incentivar os alunos da Escola Bíblica Dominical e aos professores para que utilizem a lição de forma adequada, de forma correta, porque nós temos dentro da nossa lição uma forma de estudarmos. Ela é didática, sim, ela é fácil de entendimento e ela já vem explicada. Então, por isso, nós temos tranquilidade de estudar a lição, porque ela mesmo se explica. Mas é preciso cavar um pouco mais, ler os versículos, as referências que estão aqui dentro da nossa lição, que não dá para escrever tudo dentro de 3 páginas. É importante nós lermos os versículos, a leitura diária da nossa lição é muito boa, você não pode deixar de ler, porque ela te permite fazer pelo menos um culto doméstico todos os dias, na segunda, na terça, na quarta, quinta, sexta, sábado, e no domingo você vai à escola dominical, na sua classe, ali na sua igreja onde você congrega. Então é importante, sim, olhar para a leitura diária da nossa lição, ler a leitura em classe todos os dias e pelo menos um tópico da nossa lição para você ir se familiarizando com o estudo do domingo de manhã. Vamos então ao nosso conteúdo, ao conteúdo da nossa lição. A lição de número 4 está aí para você, a Igreja e o Reino de Deus. O texto áureo que nós temos aí da nossa lição está em Marcos 1, versículo 15, que diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Bom, tanto quanto os profetas do Velho Testamento e quanto no Novo Testamento, João Batista, Jesus pregaram o arrependimento, porque o reino de Deus já está no meio deles, já estava no meio deles. Então, é importante nós olharmos, que vamos aprender hoje, sobre a igreja inserida dentro do reino de Deus.
A verdade prática diz: pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja. Pregar a mensagem do reino de Deus. Por que isso nós vamos entender ao longo desta lição. Temos ali a introdução da nossa lição, né, que a Bíblia apresenta Deus como um rei, no Salmo 47 e 6. Se estamos falando de um reino, é claro que vamos estar falando também deste rei, né, que exerce o seu governo, esse rei que exerce o seu governo e domina sobre tudo que há. O Salmo 22 e 28 fala sobre isso. Sobre o reino, governa soberanamente, né? Esse rei governa soberanamente esse reino, que é o reino de Deus, e Deus é o rei, é claro. Nesta lição, apresentaremos uma compreensão do reino de Deus a partir de sua natureza e da sua relação com a igreja. Nós estamos nessa lição estudando sobre a igreja, certo? Então, nesse aspecto, mostraremos o reino divino na sua dimensão universal e soberana, bem como a sua realidade presente e futura. A igreja é vista como parte desse reino e, por isso, Deus a estabeleceu para viver, pregar e manifestar a vida do reino divino. Vamos estudar isso a partir de agora, neste primeiro tópico, a natureza do reino de Deus, e temos como síntese aí: as Escrituras Sagradas revelam a universalidade do reino de Deus, bem como o seu propósito específico para com Israel e a igreja. Então, nós vamos ver que o povo de Israel está inserido, né, porque o reino de Deus veio até eles e agora expandiu para a igreja que somos nós. Vamos ver então os tópicos. No primeiro tópico, a natureza do reino de Deus, nós vamos ver em primeira mão ali o subtópico, diz assim: o reino de Deus é universal. Então, Deus é o rei, né, de toda a terra. Está escrito no Salmo 47, versículo 7. Deus é o rei de toda a terra. Salmodiai com um harmonioso cântico. O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Daniel, capítulo 4, versículo 5. Achei lindo isso aqui, porque Daniel vive numa época em que o rei Nabucodonosor, em que os reis da Babilônia se achavam o máximo, né? E o rei Nabucodonosor, ele era tão poderoso, ele havia construído um jardim suspenso, né? E ele, então, achava que ele era não apenas um rei, mas um Deus. Foi aí que Deus mostrou para ele que Deus, o eterno, o Criador, soberano, é quem manda nos reis, né? Então, olha o versículo de Daniel 4, 35, assim: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, né? Os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: o que fazes, né? Vamos dizer assim, qual é o rei, qual é o homem poderoso da terra que vai dizer assim: o que é que tu fazes, Deus, né? Isso não está certo, isso está errado, porque Deus é o Criador soberano, amém? E ele manda nos reis. Então, esse rei Nabucodonosor, ele achava que ele era poderoso. Deus permitiu que ele, então, fosse pastar com os animais por 7 anos, ficou lá, né? Cresceu pelos, cresceu unha, até que ele, então, percebeu que ele não era absolutamente nada. Os reis do mundo são dominados pelo Senhor. Não há rei poderoso. E aqui eu coloquei grifado em azul ali para você: é ele quem muda o tempo e as horas, remove reis, estabelece reis. É ele que coloca reis, tira reis, né? Ele que domina os reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Que coisa preciosa.
conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Daniel 2, 21 a 22. Então, para você aí que sabe que Deus, o nosso Deus, é aquele que revela o escondido, o oculto, para ele não existe nada tão poderoso, né, como o faraó, por exemplo, o rei do Egito, o faraó do Egito, né, ele se achava também um Deus. E ele, então, foi castigado, na verdade, por Deus com as pragas, porque Deus, na sua soberania, mostrou para ele que ele não era absolutamente nada. E foi ali que ele viu, né, no Mar Vermelho, a destruição de todo o seu exército e o livramento de Deus para a nação de Israel. Então, os maiores reis do mundo, que se acham poderosos, presidentes de grandes nações, como o presidente dos Estados Unidos, John Biden, né, que hoje é o presidente que está em exercício, que está liderando esta nação, o presidente Vladimir Putin, quantos presidentes poderosos que a gente olha assim e vê, esses são fortes, né? Temos ali da Coreia do Norte, temos de tantos lugares, mas eles praticamente são homens e que não são nada diante do reino e do rei poderoso que é o nosso Deus. A natureza do reino de Deus, aqui ainda dentro do primeiro tópico, no parágrafo 2 ali, no subtópico 2, assim, a soberania divina e os acontecimentos do mundo. Então, eu coloquei ali só uma frase ali, Deus no controle do mundo, né? Então, a soberania divina em todos os aspectos, Deus está no controle. O reino de Deus e a nação de Israel e a igreja. Então, aqui, ó, Deus escolheu Israel para reinar sobre eles com um governo soberano e teocrático. Teocrático quer dizer Deus reinando. A palavra é teo, Deus, cracia, né? Deus dominando, reinando sobre a nação de Israel. Israel não tinha um outro rei que pudesse reinar, até que pediram, claro, um rei. Então veio Saul como primeiro rei, mas quando era o reino teocrático, Deus nunca deixou o seu povo perecer. Deus nunca perdeu batalha. Deus nunca deixou o seu povo ser afligido, porque o Senhor rege sobre o seu povo, desde que obedeçam às suas leis, certo? Então, Deus reinando sobre Israel. Deus tirou Israel, separou Israel, formou uma nação para ser o rei desta nação, reinar sobre eles, e eles espalhar para todas as outras nações e o mundo que existe um Deus soberano, um rei poderoso. E aí eles falharam, é claro, mas entra a igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Entra a igreja em ação. A partir do Pentecostes, Jesus Cristo estabelece a sua igreja por intermédio da sua morte e ressurreição, e aí ele estabelece a igreja, e nós somos servos de um Deus todo-poderoso, que é o nosso rei por excelência. Vamos ao segundo tópico, que diz a igreja e as dimensões do reino de Deus. O reino de Deus possui uma dimensão presente, mas ele também possui uma dimensão futura. Isso nós vamos ver agora, né? Porque também passa a ser escatológico. Vamos ver a igreja e as dimensões do reino de Deus. Segundo tópico aqui, o reino de Deus como uma realidade presente. Se, porém, eu expulso o demônio, disse Jesus, pelo Espírito de Deus, certamente o reino de Deus é chegado a vós. Porque havia um controle da parte do maligno. A Bíblia diz em 1 João que todo o mundo está no maligno. Havia um controle da parte do maligno sobre os seres humanos. Mas quando Jesus Cristo chegou, Jesus foi tirando, né? Foi repreendendo os demônios, foi limpando, né, a área para ele poder estar reinando. Então, a partir do momento que Jesus Cristo chega, os demônios já começaram a perder espaço. Certamente, Jesus disse, é chegado a vós o reino de Deus. Então, quando Jesus chega,
O reino de Deus, o rei poderoso, já estabelece o seu comando sobre os homens e as trevas. E ele começa a dominar. Quando Jesus está no barco com os seus discípulos, você vai ver que ele é chamado pelos seus discípulos porque as ondas passam por cima. O mar está furioso, o vento está soprando forte. Então os discípulos chamam ele: Senhor, não se te dá que pereçamos? Olha só, estamos passando por uma aflição aqui e o Senhor dorme na popa do barco, ou na proa, sei lá, na popa. E Jesus disse, se levantou, repreendeu o vento e o mar. Jesus disse: aquieta-te, mar, e aquieta-te, vento, acalma-te, vento, quieta-te, mar, sei lá como foi. Ali ele fez isso, repreendeu o mar, repreendeu o vento, tudo se tornou bonança. Os discípulos perguntaram: quem é este que até os ventos e os mares lhe obedecem? Nada mais é do que a presença do Rei soberano sobre os homens e sobre a natureza e sobre tudo que existe. Ele tem o poder e a autoridade. Ele tem o poder e reina sobre nós. Aí, os parágrafo 2 ali, o subtópico 2, assim, onde está o reino de Deus? É uma pergunta. Onde é que ele está? Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo ali ou ei-lo aqui, porque o reino de Deus já está entre vós. Era difícil para eles entender? Claro que era, porque eles tinham uma ideia de rei. Eles conheciam reis como César, como Herodes. Eles conheciam reis terrenos que comandavam e tinham domínio, mas eles não sabiam e não conheciam um rei eterno. É tanto que quando Jesus nasce, os magos são avisados, são levados pela estrela até Maria e José. Depois de um tempo, ele disse: não, nós seguimos a estrela do Oriente e seguimos até aqui porque nos é dito que aqui nasceu o rei dos judeus. Nasceu porque Jesus veio para reinar, mas não como eles pensavam, não como eles achavam que era para reinar, num trono como Herodes. Jesus reinou dentro de um reino espiritual, porque o reino é espiritual. Por isso, vocês não vão ver trono, não vão ver reino, não vão ver palácio, vocês vão ver o reino de Deus distribuído entre vocês, no meio de vocês, fazendo coisas lindas, maravilhas, ressuscitando, curando, dando multiplicação de pães, fazendo obras maravilhosas, repreendendo o vento, a tempestade. Isso tudo que vocês vão ver aí é a manifestação do reino de Deus. O reino de Deus como realidade futura. Aí, então, agora nós vamos perceber que quando Jesus Cristo vem, Jesus vem na dispensação, numa dispensação em que eles viviam seguindo a lei. Mas Jesus veio nessa dispensação para trazer para os seres humanos a graça, revelando o reino de Deus. Ele veio mostrar para nós que esse reino, aleluia, que ele veio trazer, ele não era um reino contra a lei, mas que veio para fazer com que a lei que haviam recebido de Deus pudesse ser cumprida. E Jesus veio manifestar, através da sua vida, o reino de Deus entre os homens, capaz de cumprir aquela lei. Depois, então, ele estabelece a graça, a misericórdia, a sua vida, que ele entregou por nós na cruz do Calvário, nos dá o poder, nos dá a alegria de poder viver pela sua graça, favor que não merecemos. Aí, então, em Apocalipse 20, de 1 a 5, nós vamos ver o reino de Deus como no futuro, como escatologicamente, porque Jesus vai estabelecer o seu 1000 anos de paz na terra. E eu quero que você pense, você vai passar 1000 anos de paz com Jesus na terra? Se você for arrebatado, você vai ficar como súdito do Senhor
Ele vai estabelecer os seus 1000 anos de paz, onde Satanás vai ser preso e haverá paz na terra por 1000 anos. E Jesus vai reinar. Haverá o evangelho, a pregação do evangelho do reino, onde o Senhor levantará uma remanescente da nação de Israel, aproximadamente 144.000, que pregarão o evangelho do reino a todas as gentes. E aí é que está o grande mistério. Jesus reinando, haverá paz, Satanás solto, não tem mais inveja, não tem mais nada, e aí que vai ser lindo morar no milênio com Jesus. Vamos para o próximo, a igreja no contexto do reino de Deus. O reino de Deus é mais amplo e envolve todo o povo de Deus em todas as épocas. A igreja, porém, está inserida dentro do reino de Deus. A igreja no contexto do reino de Deus, a distinção entre a igreja e o reino de Deus é aí, a igreja faz parte do reino de Deus. A igreja, o reino de Deus não existe por causa da igreja, mas a igreja existe por causa do reino de Deus. A igreja está dentro, está inserida, porque um reino não está ali só voltado para uma coisa só para a igreja. Não, o reino de Deus abrange muito mais. Abrange a eternidade, abrange anjos, abrange a Nova Jerusalém, abrange uma sequência de coisas. Então, a igreja só está fazendo parte desse reino. E se você é feliz por isso, digam glória a Deus, porque você faz parte da igreja e do reino. A igreja expressa o reino de Deus, vindo, porém, à plenitude do tempo. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Amém? Através de Jesus, recebemos a adoção de filhos, porque essa salvação era para os judeus, o rei dos judeus, ele nasceu para os judeus, mas a Bíblia diz que eles rejeitaram, então nós fomos salvos através da adoção, que Jesus Cristo nos adotou como filhos amados. Gálatas 4, 4 e 5. A igreja é idealizada e projetada por Deus, olha só que lindo, para a expressão do reino e da plenitude dos tempos. A igreja foi projetada e idealizada por Deus. A ideia foi de Deus. Então, nós só temos que agradecer a Deus que nos teve ideia de nos abençoar e nos tornar sua igreja. A igreja é a mensagem do reino de Deus. A missão da igreja é pregar o evangelho, os novos na fé, as pessoas novas convertidas, quando eles aceitavam a fé, aceitavam a Cristo como Salvador, eram conscientizados a pregar a mensagem do reino de Deus, que é a esperança de todos que o amam. Assim você também, quando você aceita Jesus como Salvador, você é também ensinado a pregar o evangelho para todas as pessoas, toda criatura que não conhece o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aí temos a conclusão desta lição, aprendemos então um pouco mais sobre o reino de Deus. Como disse alguém, a igreja não é idêntica ao reino de Deus, pois o reino de Deus é maior do que a igreja, maior do que ela. Todavia, a igreja é um instrumento presente do reino, né? E herdará o reino. 2 Pedro 1 e 11. Assim também o reino de Deus e a sua plenitude, ou na sua manifestação final, incluirá todos os crentes que professaram e professarão a sua fé em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Que Deus abençoe você. Um grande abraço, fique com Deus. Eu quero dizer para você que a escola bíblica dominical é, sem dúvida, uma bênção e você não pode perder. Continue, assista às nossas pré-aulas, não só dos adultos, mas de todas as faixas etárias que nós temos aqui na nossa web TV da Assembleia de Deus de Criciúma. Que Deus abençoe você, continue com você e ajude você a fazer parte desse reino maravilhoso e pregar sobre ele e anunciar que o reino de Deus já está entre nós.